Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que eu estou na tela aí? Bom dia. Tá uma beleza, tá um anjo do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te use, irmão Luiz. Amém. Vamos iniciar com oração, né? Oração é poder. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos. Bondoso Pai, queremos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Amém. Queremos que mais uma vez ela seja simples, hoje e amanhã. Nós queremos tratar desse assunto, dessa temática. Oração. Queremos que seja um assunto que fique mais claro na nossa mente, na mente de todos. Perdoe os nossos pecados, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Eu estava com saudade de vocês, viu? Já tinha um tempo que nós não estávamos aqui no santuário, não aparecíamos aqui. E a temática de hoje e também de amanhã é sobre oração. Aí eu pergunto a vocês, mas será que nós sabemos verdadeiramente orar? Será, irmã? Como é que nós devemos orar ao Senhor? Como? E qual é a oração que Deus sempre diz sim? E qual é a oração que sempre Deus vai dizer não, não? Será que existe isso ou não existe isso? Vocês já ouviram alguém falando assim, ó? A minha oração parece que não passa do teto. Ah, eu vou pedir para fulano, para ciclano, para orarem por mim, porque eu tenho a certeza que Deus ouve a oração dele. Ah, eu não vou mais pedir isso para Deus, não vou, não vou. Porque eu acho que Deus tem coisas mais importantes para se preocupar do que tais pedidos que eu tenho feito. Hoje, hoje aprenderemos a orar. A experiência da oração com o Salvador Jesus, ela é única, única, e ela é muito especial, viu? Muito especial. Sabe por quê? Porque Jesus disse: Não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Hoje nós vamos estudar alguns textos. E o primeiro texto dessa manhã está em Lucas 11. Vamos abrir nossas Bíblias, Lucas 11, versículo 1. E vão anotando aí os textos, viu, que nós estamos falando aqui, porque isso é muito importante verificarmos também depois, mais tarde. Lucas 11, versículo 1. Terceiro evangelho da Bíblia, o Evangelho de São Lucas, Lucas 11, logo no inicinho aí, na sua Bíblia. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Diz assim o versículo 1 de Lucas 1. Lucas 11, 1, perdão. E aconteceu o quê? Olha, minha Bíblia eu já deixei aqui, já marcadinha nos textos que nós vamos ler, para poder facilitar. Estou com 3, 4 Bíblias aqui em cima da minha mesa aqui. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, veja bem, estando ele a orar onde? Num certo lugar. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui nós encontramos um pedido de um dos discípulos. Qual foi esse pedido? Senhor, nos ensine a orar. Primeira lição. Se os discípulos pediram para ensinar a orar, então porque eles não sabiam, queridos irmãos. Eles não sabiam orar, não é verdade? Porque às vezes nós achamos que sabemos orar, não é isso? Nós achamos. E muitos dizem assim para mim, ó, e também para você. Orar é conversar com Deus, como se faz com um amigo. Isso está certo sim, viu? Está certo. Mas será que é apenas isso?
Será que é só isso? Como é que devem ser as nossas orações? Como deve ser? Qual a nossa postura diante de uma oração? Qual, queridos? É preciso termos alguns conceitos básicos em você e em mim também sobre a oração, viu? Primeiro lugar, nada do que aconteça na tua vida, nada é desimportante para Deus. Nada, nenhum detalhe é desimportante para Deus, viu? Então você pode orar por qualquer coisa, sim, até mesmo por um machucado aí no seu pé que está doendo, ou até mesmo por um câncer assassino no seu familiar, no seu filho, ou até mesmo em você, viu? Não existem coisas pequenas demais para desperdiçar o tempo de Deus. Não existe, viu? Não existe. Tenha isso em mente. Veja bem, tem um estudo que foi feito, é ciência, né? Que chegou à conclusão de que a cada minuto, veja bem, a cada minuto, 5.800.000 orações são feitas, irmãos, por minuto, repetindo, 5.800.000 orações são feitas por minuto, ou seja, são 97.000 orações por segundo, pasmem. Em um dia, são 8.400.000.000 de orações todos os dias. Mas espera aí, como assim? Nós só servimos a um Deus, a um único Deus. São muitas orações para Ele. Mas isso não significa um problema para Deus, não significa, não, não é verdade? E nesse momento aqui, nesse momento, Deus está recebendo milhares e milhares e milhares de pedidos de oração. E Deus consegue, viu? Individualizar a minha. Deus individualiza as respostas de cada uma delas, de cada oração delas. Ele é Deus. Você pode orar qualquer hora do dia e da noite. Você pode sim. Você pode clamar ao Senhor quando você está assim em desespero. Você pode clamar ao Senhor quando você está no momento de alegria, no momento de paz. Não importa, não importa. A oração é a forma que nós falamos com Deus, com Ele. E Deus fala comigo, viu? E Ele fala com você, sabe como? Através desse livro aqui, ó. Desse livro aqui. E nesta manhã, Ele está falando com você e você através desse livro aqui. Deus não precisa de padre. Deus não precisa de bispo, Deus não precisa de pastor, de missionário, Deus não precisa de nada disso, queridos, para poder responder. Não. Sabe por quê? Ele vai diretamente a você através desse livro aqui, a Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. O pregador, Luiz Augusto, o pastor aí do seu distrito ou da sua igreja, não será a resposta da sua oração. Não será, porque a resposta está aqui, amigo, está aqui, em cada página desse livro aqui. Deus, ele pode usar sim, ele pode usar um sermão, ele pode usar uma mensagem, ele pode usar uma palavra, um hino, um louvor. Para quê? Para trazer alento ao teu coração. Ele pode usar assim, claro que pode, né? Ele usa o que ele quiser, na hora que ele quiser, mas lembre-se que as respostas para as inquietudes humanas, mais uma vez eu digo, onde é que está? Todas as respostas está aqui, ó, nesse livro, viu? E algumas pessoas acham e pensam que tem vida de oração. Algumas pessoas pensam, eu sou um homem de oração. Eu sou uma mulher que tem uma vida de oração. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas
assim, oram o tempo inteiro. Vocês já viram pessoas assim? Já viram? Ah, eu oro quando eu estou dirigindo ali. Eu oro quando estou lavando a louça. Eu oro quando estou tomando banho. Eu oro a cada instante do tempo. Oba, oba. Então, se ora a todo instante, eu tenho uma vida de oração. Você pode orar todo momento da sua vida assim. Você pode, não há nenhum problema disso, meu irmão. Não há nenhum problema nisso. Agora, vida de oração, meu irmão, minha irmã, vida de oração é outra coisa, viu? Diferente, é outra coisa. Sabe por quê? Porque nós seguimos o modelo e o exemplo de Jesus. Olha só o que é que diz em Lucas 11:1 aí, que você acabou de estudar comigo. Lucas 11:1, veja bem, Jesus aqui, ele tinha o quê? Jesus, ele tinha um lugar certo, está escrito. Ele tinha um lugar certo, ele tinha um tempo, ele tinha um local para orar. Para fazer isso, anote aí na sua Bíblia. Quando nós pensamos em oração, nós pensamos em duas coisas, duas coisas. Um local, um lugar específico para orar. E o que mais? E um tempo reservado para fazer isso. Então, para termos vida de oração, nós separamos tempo no seu dia, tempo para orar. Você pode estar sim dirigindo, e você pode estar orando, você pode, mas vida de oração, vida de intimidade, vida de relacionamento com Deus é quando você separa um tempo e um local para fazer isso. Ficou claro, irmãos? E eu pergunto: você tem um local específico para orar? Você tem um local ali que você vai passar um tempo ali com Deus, falando com Ele? Veja bem o que é que Jesus fazia. Ele deixava ali os discípulos, a multidão, e ele saía à parte ali, saía à parte, e ele achava um lugar, e ali Jesus passava um tempo orando, local separado e um tempo para fazer isso. Então, isso, queridos amigos, isso é vida de oração, é uma vida de oração enraizada e alicerçada. E você pode começar a fazer isso a partir de hoje, viu? E sabe como foi que o Luiz Augusto eu aprendi a orar a Deus? Sabe como? Eu vou dizer a vocês. Quando um certo dia eu entrei aqui no meu quarto, eu tranquei a porta, eu coloquei uma cadeira que sempre tem aqui no meu quarto aqui, uma cadeira, coloquei ali, eu sentei na minha cama, aí eu disse: Senhor Jesus, senta aqui, senta aqui, Senhor Jesus, e vamos conversar um pouquinho. Aí então eu comecei a falar com ele ali, sabe? Mas eu vou dizer para vocês, no primeiro momento ali eu me senti falando com a cadeira vazia, viu, irmã? No primeiro momento. Mas à medida que eu fui ali persistindo nisso, à medida que eu fui insistindo, quando eu entrava e fechava a porta do meu quarto ali, o ambiente então já era outro, porque eu tinha certeza que ali, naquela cadeira ali, estava Jesus. E eu poderia desabafar tudo com ele, tudo. E ele sempre me respondeu, viu? Sabe como? Através desse livro aqui. Sempre me deu as respostas que eu precisava, viu? E hoje eu quero que você entenda, porque não apenas eu, mas todos os pregadores que aqui passam pelo santuário de oração, todos, porque todos eles estimulam você a estudar tanto esse livro aqui, tanto a Bíblia, sabe por quê, queridos? Entenda isso.
É para ouvir Deus falando contigo. Mateus 10:30. Aí pertinho de Lucas, vamos ler outro texto? Mateus 10:30, que eu acho muito relevante, viu? Para que você perceba o quão importante você é para Deus, viu? Mateus 10:30, anotem, vão anotando. Nós perdemos esses hábitos, né? Trazer lápis, caneta, ainda está fazendo as nossas anotações. Mateus 10:30 diz assim, ó. Está marcado aqui também. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Todos. Agora imagine, irmãos. Imagine aí onde você está. O número de fios de cabelos da minha cabeça. Imagine. Embora hoje não são muitos não, viu? Eu já perdi muitos. Mas isso aqui para mim, queridos, ó, isso é completamente irrelevante. Se eu já tive 1 bilhão e 300 milhões de fios, que diferença isso faz na minha vida? Que diferença isso faz nas minhas dores, nas minhas alegrias? Que diferença isso aqui faz nos meus sonhos, nos meus projetos? Que diferença isso faz nas minhas decepções, frustrações? Isso não altera muita coisa não na minha vida não, viu? Mas até isso aqui, ó, isso aqui para Deus é importante, é significativo. Se para Deus é fundamental esse detalhe, essa minúcia aqui, como não será importante para ele a tristeza que você sente hoje aí? Quem sabe o que você está passando nesse momento? Você acha que simplesmente Deus, ele deu as costas para você e ele disse, olha, agora é cada um por si, viu? E ele foi embora? Não, não. Eu já te dei vida, amigo. Eu te dei um coração batendo. Agora é com você, tá? Se vira aí, se vira aí. Você acha que Deus faria isso com qualquer um de nós? Não, claro que não faria. Claro que não. Mas você pode sim se aproximar de Deus, viu? Cada vez mais. Como? Com ousadia espiritual. Mas como, Luiz Augusto? Que ousadia espiritual seria essa? Orando e clamando. Mas não só por você, não, viu? Não. Mas por todos os seus irmãos, todos. E se você não consegue entender os desígnios de Deus na tua vida, você pode dizer assim para ele, ah, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Está difícil. Eu não estou compreendendo, Senhor. Mas fale com ele, amigo. Fale com Deus, o teu Pai. Fale, desabafe. Ele é o teu Pai, ele é o teu amigo. Abra o teu coração para ele. Mas lembre-se, viu? Lembre-se que para isso você precisa buscar o que nós falamos aqui em Lucas 11:1. Busque um tempo específico de oração, viu? E um local peculiar, um local silencioso para falar com ele. E se for no meio da natureza, ainda melhor, viu? Muito melhor ainda, como Jesus fazia. E eu tenho a certeza que você vai perceber o cuidado e o amor que Deus tem por você, viu? Amém. Querido. Amém. Irmã, Amém. Mateus 10 e quanto? Não ouvi, irmã. Você leu aí agora 10 e quanto? 10:30. Mateus 10 e Não, 3? 10:30. Obrigada. 30. Tá ok. Obrigada. Cara, veja bem. Certa vez eu estava ali na igreja adventista do sétimo dia, no Campo do América, né? Onde eu já fui membro. Era uma quarta-feira. E então eu estava ali ouvindo o pregador da noite. Era nesse dia Léo. Léo da música, meu amigo Léo.
Léo, se você estiver aí, ou se você ouvir depois, um grande abraço para você, viu? Que Deus te abençoe. E Léo, então, ele disse assim, inspirado pelo Senhor, ele falou assim, ó, lá no púlpito, se você quer ter um relacionamento com Deus, leia o livro de Salmos. E essa frase, queridos, ficou aqui, ó, na minha mente. Eu nunca esqueci essa frase que meu amigo Léo disse, viu? Então vamos ler agora o Salmo 139. Vamos buscar esse relacionamento com Deus, não é isso? Salmo 139, aí na sua Bíblia, é um dos mais conhecidos e é um dos salmos prediletos, né? Salmo 139, versículo 1 e 2. Salmo 139, aí na sua Bíblia, versículo 1 e 2. Inclusive, até o pastor, cantor Daniel Ludick, ele tem um louvor sobre esse salmo, viu? O Salmo 139. Aí lá no céu eu fico assim imaginando, viu? Eu imagino lá no céu Daniel Ludick ao encontrar Davi e perguntando para Davi, para ele: Davi, eu imagino isso. Davi, como é que você cantava, Davi, esse salmo aqui? Como é que você cantava, Davi? E Daniel ainda continua: eu vou te mostrar, Davi, como é que eu canto esse salmo, viu? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, sabes quando me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces meus caminhos. Conheces meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já me conheces toda. Com teu poder me cerca, por trás e por diante, e sobre mim pões tuas mãos, e sobre mim pões tuas mãos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor. Vejam bem, queridos, vejam só que carinho e cuidado de Deus aqui nesse salmo por cada um de nós. E o versículo 1 fala: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, tu entendes o meu pensamento, de longe, Senhor. O texto aqui diz assim, ó, que Deus me conhece, irmãos. Deus sabe quem eu sou. Ele me conhece, Ele conhece as minhas lutas, as minhas limitações, as minhas dificuldades. Mas Ele também conhece o meu potencial, viu? Deus também sabe a minha estrutura. E a Bíblia diz aqui, ó, no final do versículo 2, diz que de longe Ele conhece os meus pensamentos. Que Deus Amém. extraordinário. Que Deus exagerado de bom. Vocês sabiam, queridos, uma curiosidade aqui, que um cachorro, ele consegue sentir ali o cheiro, o olfato, o cheiro do seu dono, aproximadamente por 7 quilômetros de distância. Sabiam disso? É pesquisa. O meu cachorro, que é lindo de viver, viu? É Ozzy o nome dele. Quando eu estou assim passando lá fora na rua, de longe, o meu cachorro já me percebe. Então ele sai do interior da minha casa e vem latir ali no portão ali, ó, fica latindo. Enquanto de longe eu já aponto na rua. Agora imagine, minha irmã, imagine, meu irmão, imagine agora o que é que a Bíblia declara aqui. Que Deus conhece os nossos pensamentos e os percebe antes mesmo de estarem se formando. Ele conhece todas as coisas, Ele é Deus.
Perfeito. Isaías declara, no capítulo 65, viu? Ele declara assim, ó: antes que clamem, responderei. Antes que clamem, antes que estejam eles falando, eu os ouvirei. É um Deus que sempre dará atenção a você e a mim, sempre. Agora, se Deus, se Ele conhece até o número de fios da nossa cabeça, da minha e da sua, você ainda acha, queridos, você ainda acha que Ele não vai prestar atenção em um pedido seu de oração? Você ainda acha isso? Ainda pensa isso? Essa história de que minha oração não passa do teto, isso não precisa. A sua oração não precisa passar do teto, não, viu? Não precisa. Sabe por quê? Porque nesse momento aí, o Senhor, Ele está pertinho de você, viu? Ele está do teu lado, minha irmã, meu irmão. Ele está pertinho de você, recebendo a tua adoração. Entenda, entenda. Nós temos a chave do céu através da oração. Nós temos. Agora, uma coisa é preciso que você internalize e que você compreenda, viu? Você precisa internalizar isso aqui, ó. Que o poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está em quem recebe a oração, que é Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. É Deus que tem o poder. É Deus, o soberano. Então entenda, a nossa confiança não está na oração de quem ora, de quem está orando. Não, a nossa confiança não está. A nossa confiança está em Deus, que a recebe e que responde através desse livro aqui. Eu vou pedir para o diácono, eu vou pedir para o ancião, para o diretor da igreja, eu vou pedir para o pastor, para que eles orem por mim. Eu estou precisando de oração. Eles podem orar sim, queridos, por você. Eles podem e devem orar por você, sim. Mas você precisa confessar os seus erros, os seus pecados a Deus. E você aí precisa orar também uns pelos outros. Diz a palavra e eu ratifico, viu? Eu ratifico que a nossa confiança está em quem recebe a oração, que é Deus. Deus. O Senhor dos Exércitos, é nele que está a nossa confiança na oração. É nele que está o poder, santo, 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 o nosso Deus. E aí então, se não existisse um Deus, já pensou? Se não existisse um Deus provedor, um Deus de misericórdia, se não existisse um Deus de amor, aí então você iria orar a vida inteira, passaria a vida inteira orando e nada iria acontecer, nada aconteceria. Mas Deus existe, tem o poder sobre tudo, viu? De tudo. Dos céus eu o ouvirei, do céu eu os perdoarei o seu pecado e eu curarei a sua terra. Os discípulos aqui, ó, eles falaram assim em Lucas 11, 1. Senhor, nos ensine a orar. Queridos, eu vou ser redundante nessa manhã, viu? Redundante. Vida de oração baseado na Bíblia, baseado no estilo de Jesus, que é o nosso maior exemplo, é você ter um lugar específico e um tempo reservado para isso. Não esqueça disso e lembre-se sempre disso. Jesus, ele não estava ali, ó, pescando e orando ao mesmo tempo. Não.
Jesus saía, separava a hora e um lugar para fazer isso. Isso são conceitos importantes que precisamos internalizar. E nada passa despercebido para Deus, viu? Nada. Tudo tem valor para Deus, tudo tem. Então, você não precisa ter vergonha, viu? De pedir assim coisas pequenas para Deus, coisas que para algumas pessoas podem ser irrisórias, não sei, vergonhoso, talvez. Você não precisa ter vergonha de pedir nada para Deus, nada. Mas se Deus, vai dizer sim ou não, ou espere, meu filho, isso é uma prerrogativa de Deus. Porque Deus é soberano para responder às nossas súplicas. Deus ouve a oração. Ele ouve todas as orações, das mais inocentes ali, crianças. Ele ouve do mesmo jeito que ele ouve a oração do mais idoso, assim como eu, né? Ele ouve, sabe por quê? Porque ele é pai de todos, ele ama todos. E você aí que está aí, você não pode pensar que a oração do diretor da tua igreja, a oração do diretor aqui, do líder aqui desse santuário de oração, será mais ouvida do que a sua. Você não pode pensar assim, não pode, porque isso não faz o menor sentido, não, viu? Não faz. A sua oração, minha irmã, meu irmão, ela é tão significativa quanto a dele aí, ó, de Gustavo, quanto a de Miralva e de outros irmãos que estão aí. A tua oração aí é tão importante quanto a minha, tão significativa para Deus e quanto a de todos que estão aqui hoje nessa live. E Deus sempre vai nos responder, sempre. Agora, a maioria das vezes, viu? A resposta de Deus, a maioria das vezes, sabe qual é? Não. Não, filho. Não, filha. E sabe por que a maioria das respostas de Deus é não? Sabe por quê? Porque os nossos pedidos, os meus e os seus, na grande maioria das vezes são egoístas, são pedidos egoístas. E muitas vezes nós pedimos coisas, nós pensamos que são bênçãos esses pedidos que fazemos, nós pensamos que são bênçãos, mas na verdade nossos pedidos é uma grande maldição no futuro. Não sabemos disso, não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, nós não sabemos. Mas o Espírito Santo ali, ele intercede, viu? Com gemidos inexplicáveis. Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos nem mesmo o que pedir. Tem pessoas, queridos, pasmem vocês, que estão pedindo a Deus para trocar de carro, trocar de casa, de moto, enfim. Mas as pessoas não sabem que esse pedido, trocar de carro, por exemplo, será sua morte no futuro. Um acidente de trânsito, quem sabe? Essa pessoa não sabe. Por isso que Deus diz não. O sim de Deus o abençoa, viu? O não de Deus te protege. Lembre-se disso, o não de Deus te protege. E o espera de Deus te prepara. A nossa maior falha é essa, viu? É pensarmos que o nosso tempo que é o tempo certo, viu? Não é um tempo de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. É assim um texto maravilhoso, que deveria estar aí na sua Bíblia, minha irmã, viu? Meu irmão aí, assombrinhado, marcado esse texto de Jeremias 29, 11, viu? Sabe por quê? Porque é Deus falando, é Ele, Deus. Ele fala assim, ó, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é o Senhor falando, que são pensamentos de paz a teu respeito e não de mal,
para vos dar o quê? O fim que esperais. Olha só, veja bem aqui o plano que Deus tem para você e tem para mim. Ele amou, Deus ama, a ponto de entregar seu filho para morrer em uma cruz para nos salvar. E por qual razão, queridos? Ainda você se detém e você ainda não conversa com Jesus como deveria, com tempo e com local específico. Pedir oração é importante, viu? Pedimos oração, é muito importante. Nós tivemos hoje aqui, eu estava acompanhando pedidos de oração, não é verdade? Mas você pode e você deve orar durante o seu dia, viu? Com local e tempo para fazer isso, ok? Quantas vezes, É meu irmão? Quantas vezes eu, em meio a esse mundo caótico que nós estamos vivendo, desesperador, quantas vezes eu, Luiz Augusto, pregador, policial, quantas vezes eu olho para os lados e muitas vezes eu não sei nem o que fazer, não sei, diante de algumas situações da vida. E quantas vezes eu oro a Deus com gemidos, sabe, com gemidos, porque muitas vezes eu não sei expressar com palavras ao Senhor. Quantas vezes isso acontece? Mas eu sei que tem um Deus que está atento em responder às nossas súplicas. Eu sei disso, eu sei. E mais do que isso, sabe o que é que a Bíblia declara? Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus ama abençoar. Ele ama fazer isso, derramar bênçãos sobre nós. Parece até que Deus está mais interessado em derramar suas bênçãos sobre nós do que nós em recebê-las. Às vezes eu tenho essa impressão. Eu clamei ali na BR-116, na Serra do Muntum, KM-644, a última curva daqui do Muntum, ali a ladeira da morte. Eu clamei por ele. E por isso é que eu estou hoje aqui com vocês nessa manhã, depois de 10 anos passados, viu? Amém. Mas eu sei que ele não vai te abandonar. Em hipótese alguma, Deus vai te abandonar jamais. E essa certeza deveria estar, sabe aonde? Fixado aqui na sua mente, ó, que Deus não vai te abandonar nunca, nunca. Amém. Nós estamos Glória a chegando no Deus. nosso tempo, né? Eu gostaria de finalizar com o último texto de hoje, que eu deixei para o final, sabe por quê? Porque é um dos textos mais lindos. Talvez você até nem goste dele, viu? Mas eu gosto muito. Está em Efésios 3:20. Anotem aí. Efésios capítulo 3, versículo 20. É lindo demais esse texto. Eu deixei aqui para o final do nosso bate-papo. Glória a Diz Deus. assim, Que pesado. Efésios 3:20, minha irmã. Vamos É finalizar aqui. verdade. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais. Aquele que é poderoso, diz em Efésios, para fazer tudo muito mais. Mais o que? Abundantemente. Mais o que? Infinitamente. E fala aí, além daquilo que pedimos, ou além daquilo que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder esse que opera em nós? É Deus. É Deus. Aleluia. Deus pode fazer isso, minha irmã. Ele pode fazer muito mais por mim e por você. Sabe por quê? Ele pode fazer isso. Está escrito. E além do mais, porque ele simplesmente ama você. Ele ama a mim. Amém. Ele nos ama. E quando Ele é nós Deus. amamos, meu irmão, quando nós amamos, nós fazemos coisas que não tem sentido nós fazermos. Já pensaram isso quando nós amamos? Eu pergunto, faz sentido? Fez sentido
Deus entregar seu filho para morrer por nós? Fez sentido isso, essa entrega? Essa decisão de Deus fez sentido? Não fez sentido, não faz sentido, mas Ele ama. E quando amamos, fazemos coisas que nem imaginamos fazer. Fazemos coisas assim que... Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Mas Ele entregou o filho, viu? Mas por que Ele fez isso? Porque só o amor faz isso. Não existe outra explicação, minha irmã. Não existe. E Deus é amor. E a Bíblia diz aqui, aquele que é poderoso para dar, aquele que é poderoso para entregar, muito mais do que pedimos ou do que pensamos, é Deus. Ele vai responder o seu pleito na hora certa, a sua oração na hora certa, porque a hora dele é a hora certa. Sabe por quê? Amém. Porque será o momento ideal para você. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Pense nisso. Quem é papai aqui nessa live vai entender isso que eu vou falar agora. Vai entender, viu? Porque você, pai que está aí do outro lado da tela aí me ouvindo, por que você não dá um automóvel, um carro para o seu filho de presente que tem 11 anos de idade? Por que você não faz isso, pai? Por quê? Porque ainda não é a hora certa, viu? Porque seu filho ainda não tem condições motoras, não tem condições emocionais, não tem condições cognitivas de dirigir ali e de tirar uma CNH, uma carteira de motorista. Seu filho não está no tempo certo. Seu filho ainda não tem reflexos para dirigir. Entendeu? Deus dá as coisas na hora certa, minha irmã, meu irmão, porque Ele sabe o momento exato para as coisas acontecerem na tua vida. E assim é o papai que está aqui nessa live hoje, viu? E que Ele acompanha seus filhos carinhosamente. E Ele sabe, papai, você sabe o tempo certo para os seus filhos, viu? Em tudo na vida, você sabe. Então, amigo, eu finalizo. Então, minha amiga, ore, 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 ore. Ore, inclusive, uns pelos outros, viu? Mas ore como Jesus fez em Lucas 11:1. Ore separando um local e separando um tempo para fazer isso. E lembre-se que o poder está em Cristo, teu Salvador. Amém. Eu tenho a certeza que Ele vai cuidar, viu? E Ele vai te abençoar. Amém? Amém. Amém. Amanhã, irmãos, nós estaremos aqui novamente no mesmo horário, no mesmo local. Convido a todos a se fazerem presente mais uma vez. Compartilhe esse link para que mais pessoas possam vir conhecer mais sobre esse Deus provedor, esse Deus cuidador, né? Amanhã, Jesus vai querer ouvir a tua oração, viu? Esse é o tema para amanhã. E que Deus nos abençoe nesse dia, cuide de nós, né? E que Ele possa nos imbuir cada vez mais, nos preparar, e que possamos mais falar com Ele no nosso dia a dia, separando um tempo e separando um lugar para fazermos isso. Podemos orar assim o tempo inteiro, podemos orar assim, mas vida de oração é você separar um local e um tempo, um horário para fazermos isso. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Podemos orar já para finalizar? Irmão Gustavo? Então vamos orar, né? Vamos finalizar a nossa mensagem de hoje. Já são 6h16, se não me engano. Vamos lá. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor não nos desamparará, Senhor. Verdade. Está sempre ao nosso lado, sempre
cuidando de nós, de cada um dos teus filhos, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos sonda. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos orar a qualquer instante, a qualquer segundo. E o Senhor sempre nos conduz aqui na tua palavra. Sempre, Senhor. E nessa manhã eu coloco cada pedido aqui. Eu coloco cada agradecimento que foi feito. Eu coloco cada desejo que ficou no coração dos nossos irmãos. Eu coloco cada oração aqui sincera ao Senhor. Eu coloco cada pessoa que levantou cedo, que está aqui te buscando, que quer te conhecer mais, Senhor. Amém. Mas que seja feita a tua vontade na vida dessas pessoas e não a nossa, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome e por amor de Jesus Cristo, o desejado de todas as nações. Amém.